Bom dia, 8 de outubro, 5h17. Hoje nós vamos falar sobre humildade e serviço. Vou começar lendo aqui Lucas 22:27, que diz assim: Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Tem outro versículo aqui também, que está em Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44, que diz assim: Quem quiser ser o maior... saiu aqui. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. E como nós vamos falar sobre humildade também, quero aproveitar aqui e ler o significado de humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, no reino de Deus, Jesus é o maior exemplo para nós de servidão. Jesus, ele nasceu, ele veio para se entregar por nós. Ele já nasceu com esse propósito de morrer em nosso lugar, de nos servir. E maior é aquele que serve. Se nós analisarmos também no contexto de negócios, no contexto de empresas, trazer essa realidade, extrair essa realidade para a nossa realidade, a empresa que pensa mais no cliente, que está sempre procurando melhorar o seu serviço, sempre está com essa mentalidade de servir, não é a empresa em que o cliente vai se sentir melhor? Por exemplo, se a gente pensar nos restaurantes mais antigos, aqueles restaurantes familiares, onde o próprio dono do restaurante recebia as pessoas, acomodava as pessoas, tratava as pessoas como se elas tivessem um momento único ali, uma experiência única, aquele que já recepciona, já leva para sentar na mesa, já pergunta, já sabe qual que é o prato que a pessoa já mais gosta, cria essa experiência, esse acolhimento. A pessoa não torna sempre cliente, não torna sempre a voltar lá, não passa a indicar os serviços para as outras pessoas. A empresa hoje em dia, que nós estamos com conhecimentos mais avançados, que investem em marketing, que investem em experiência do cliente, que investem até em agregar valor no serviço prestado, que a gente chama até de order bump, que é você acrescentar algo a mais no que é oferecido. O cliente ele não vai ter uma melhor experiência, ele não vai querer estar mais ali, querer consumir mais. O Walt Disney é isso, o Walt Disney ele é baseado nas experiências do cliente, o que vai proporcionar. Hoje, pensando nessa experiência do cliente, tem marketing sensorial, marketing de cores, tem várias coisas que foram desenvolvidas baseando-se na experiência que o cliente tem e nas partes do cérebro que vão ser ativados, nos hormônios que vão ser produzidos. Então já consegue analisar antes o que vai proporcionar para o cliente. Mas é uma empresa que serve. Já pensou se fosse uma empresa que falasse, nosso padrão é assim? Não importa se o cliente gostar ou não? Não é uma ignorância isso? Agora, a empresa, o profissional, que sempre está pensando como que eu vou melhorar para o meu cliente, como que eu posso trazer uma boa experiência, como que eu posso fidelizar esse cliente, no momento do atendimento, qual é o passo a passo ali para acolher o cliente, tirar todas as dúvidas de uma forma que ele sempre procure ter uma boa experiência aqui e permaneça, fidelize, né?
como que eu posso melhorar o atendimento de uma forma que acolha o cliente, né? Qual o tom de voz a ser utilizado, tudo isso. Qual conexões que eu posso criar com o cliente para ele criar familiaridade comigo e se sentir confortável, né? Tudo isso, a empresa que pensa no cliente, que é a empresa que serve, é a empresa que vai proporcionar melhores experiências. E no reino também, né? No reino de Deus, né? Maior é aquele que serve, maior é aquele que está disposto, maior é aquele que está demonstrando o amor de Deus para as pessoas, maior é aquele que está plantando. Agora, aquele que está na condição só de receber, ele tem limitações. Quem serve não tem limitações. Quem serve recebe e repassa, e tem espaço para receber mais. Quem só recebe limita o que pode acontecer na vida dele, porque quem só recebe, ele tem a possibilidade de receber só uma vez. Agora, quem serve, recebe, está continuamente em contato diretamente com o trono de Deus e recebendo constantemente. Torna-se um ciclo. Então, por isso que Jesus, ele falou que maior é aquele que serve. Porque Jesus, ele está pensando também no final, quando nós estivermos diante de Deus, que Deus, ele distribuiu talentos para cada um. Aí ele vai chegar e vai ver quantos talentos que ele distribuiu. Distribuiu um talento para você. O que você fez com esse talento? Você guardou? Você escondeu? Ou você multiplicou ele? Para outro recebeu 2. Isso é a mesma coisa. Distribuiu 2 talentos. O que você fez com esses talentos? Você guardou? Você escondeu? Ou você multiplicou? O que recebeu 5 talentos? Você guardou? Você escondeu ou você multiplicou? Para cada um. Quem recebeu os talentos e usou e serviu, ele vai sempre estar multiplicando os seus talentos. Sempre vai estar multiplicando os seus talentos, multiplicando as vidas que vai alcançar e multiplicando também os seus frutos diante de Deus. Porque a Bíblia, ela é muito séria e ela segue esses padrões, que tudo que você planta, você colhe. É impossível você plantar diante de Deus e você não colher, quanto mais diante dele, que ele é justo, fiel, verdadeiro, e você não colher o que você plantou. É impossível, tá? Deus, ele é justo. Pode passar anos, pode passar o tempo que for, mas a colheita vem. E a colheita está em Deus, se você buscar isso. Quando a gente fala sobre humildade, eu lembro da frase da Camila Vieira: é impossível, sabe, eu não lembrar dela, porque teve um momento que o próprio Deus me levou a ouvi-la. Foi algo de Deus mesmo, não foi porque Deus, ele tocou no meu coração para comprar um caderno, para anotar a minha transformação. No outro dia eu comecei a ouvi-la, e no primeiro vídeo ela falou: compre o caderno, comece a anotar a sua transformação. Tipo, foi muito de Deus, assim, a conexão nessa parte. E ela fala assim: fale com coragem, verdade e humildade. Olhe para o seu coração, olhe para você e fale com coragem, verdade e humildade. E realmente, para nós sermos humildes, nós precisamos ter coragem. Coragem para reconhecer, coragem para olhar o coração e ver que precisa ter coisa para melhorar. Coragem, o adulto, as memórias do adulto é como se fossem memórias empilhadas, sabe? Como se fosse as camadas de uma cebola. Quanto mais antigas as memórias, mais no miolinho lá. Então, o adulto, para ele aprender, ele tem que se dispor de tal forma, ter tanta coragem para tudo que ele já vivenciou,
ele abrir mão para aprender algo novo. Porque tem mentes que realmente são cauterizadas para aprender algo novo. Então você precisa ter coragem de reconhecer que você precisa aprender. Isso é o primeiro ponto, é coragem. Verdade. A verdade revela, né, o seu coração, revela a sua mentalidade. Então você precisa assumir com verdade. Eu sei, eu não sei, eu preciso aprender. Quando você tem coragem e com verdade você já assume isso, você deu um grande passo. Eu preciso aprender. Se submeter ao aprendizado é humildade. Você teve a humildade de se submeter a aprender. Aí, ó, palmas para você. Você está entrando num processo agora de ser uma nova pessoa, de ter novos resultados. Bom dia, Felipe. De ter novos resultados, porque você teve esses 3 passos: coragem, verdade e humildade. Quem carrega isso dentro de si está disposto a viver o extraordinário, está disposto a alcançar níveis maiores. Porque agora imagina, no reino de Deus, nós estarmos plantando para Deus, Com certeza, com o passar do tempo, nós vamos ver os frutos disso. Porque a fidelidade de Deus é tão grande. E a gente planta para Deus. Quando a gente faz para Deus, a gente planta, mas quem rega a semente é o próprio Espírito Santo. É Ele que dá o crescimento. Mas quem planta somos nós. Quem precisa ter essa disposição somos nós. Por isso que a caminhada é constantemente eu estar olhando para o meu coração, eu estar vendo a minha vida, eu estar fazendo essa autoanálise. No texto da Santa Ceia não fala, 1 Coríntios, que fala que o homem examine-se a si mesmo. Nós temos que estar constantemente nos analisando, olhando o nosso coração, olhando se nós estamos realmente em coerência à servidão, a servir com sabedoria, a servir com intenção, a servir com propósito. Não simplesmente servir e se tornar escravo das pessoas sem um propósito. Não, mas você servir com direcionamento, você servir com propósito, você servir com sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Eu vou ver aqui um versículo sobre humildade. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Então, a gente tem que ter essa humildade. A humildade, ela vai nos levar a sermos transformados, a sermos edificados. E a servidão vai nos levar a transbordar. Quem transborda, recebe mais. Quem transborda, recebe espaço para sempre estar recebendo mais de Deus, mais dons, mais talentos, multiplicando os seus talentos, multiplicando as suas habilidades. Lembrando também que no setor empresarial, quem serve, quem pensa na experiência do cliente, é aquela empresa que tem tendência a ter maior sucesso, porque vai procurar sempre estar desenvolvendo uma excelente experiência para o cliente, tá? Então vamos orar para que a gente tenha um coração humilde e para que a gente tenha um coração de servo, que a gente cresça em Deus, que a gente desenvolva uma vida com Deus, tá?
e com certeza nós vamos ver os frutos desta plantação, tanto de estarmos dispostos a sermos humildes, quanto em estarmos dispostos a servir. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por essa quarta-feira. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nossas vidas, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. Senhor, peço para que o Senhor nos encha o nosso coração, Senhor, com humildade, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. A humildade, Senhor, vai nos permitir a aprendermos, a nos mudar, a nos transformar, a nos melhorar. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos também uma vida disposta a servir. Maior é aquele que serve. E o Senhor Jesus, ele foi o maior, porque foi o que mais serviu. Que nós venhamos ter Jesus como o maior exemplo na nossa vida. Deus, que em nome de Jesus, abençoa o nosso território brasileiro, Senhor. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que são eleitas por nós para representar o povo, Senhor, no nível de governo. Pai Santo, que eles tenham humildade e também que eles tenham esse espírito de servos. Deus, abençoa todo o nosso território brasileiro, Senhor. Abençoa as empresas brasileiras que tenham essa visão de servir, Pai, servir o cliente, proporcionar a experiência para o cliente. Senhor, nós cremos que a sua obra é tão perfeita, que o Senhor é tão perfeito e tão fiel, que aquele que te busca não é desamparado, aquele que se humilha diante de ti, Senhor, que tem o coração transformado diante de ti, é aquele que o Senhor vai levantar, e aquele que serve, Senhor, que está lançando a semente, sem lançar mão do arado, Senhor, mas está disposto a trabalhar para ti, crendo que é o Senhor que vai regar as sementes, que é o Senhor que vai dar o crescimento. E com certeza, Senhor, os frutos vão vir, porque nós não estamos fazendo isso sozinhos, nós estamos confiando em ti. E toda a honra e toda a glória, mediante aos frutos, serão dadas a ti. Então, Senhor, peço para que o Senhor esteja conosco, esteja à frente de nós, trabalhando em nós, fluindo em nós, para a honra e glória do seu nome. Amém. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, que o Senhor abençoe tudo que você fizer e que a gente venha se conectar com pessoas certas que levem a gente ao crescimento todos os dias, isso, tá bom? Ótimo dia.